Aleluias. Muito boa tarde a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando oficialmente mais um trabalho de evangelismo aqui na área nobre central de Londrina, no famoso Calçadão. Já quero abrir o convite a todos vocês que aqui estão à minha volta, a se achegarem e se assentarem e se acomodarem para ouvir a palavra de Deus. Deus tem a boa intenção de nos abençoar. E eu creio, no nome de Jesus, que você será abençoado por Deus nesta tarde, que Cristo nos concede este privilégio de falar do amor dele ao seu coração. Querido, a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 16, vai dizer: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Versículo de número 18: logo que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Isso daqui foi palavra de Paulo dizendo que ai de mim se não anunciasse o Evangelho. E ele anuncia o Evangelho de uma forma gratuita, sem cobrar algo em prol da palavra de Deus. Eu queria começar o sermão, a pregação, testemunhando, para que o nome de Cristo seja glorificado. Muitas pessoas dizem que Deus só está na vida de quem é próspero financeiramente, ou de quem tem recursos, mas eu quero lhe dizer que não. Jesus está na vida até mesmo do homem mais pobre entre os homens. Lázaro, Jesus era na vida de Lázaro, Deus era na vida de Lázaro. E o que Lázaro era? Um mendigo, que tinha o seu corpo as marcas do sofrimento, feridas e chagas mortais, a ponto dos cães a se achegar a ele para lamber essas feridas, essas chagas. E a Bíblia diz que ele morre, e vem duas sentinelas de luz, dois anjos, e leva este homem aos seios de Abraão. Ele consegue herdar a eternidade. No livro de Marcos 8,35 vai dizer, pois, vamos lá para o livro de Marcos 8,35, olha o que a Bíblia nos diz. Ele aborrece a sua própria vida. Olha o que diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Daí, versículo mais abaixo, 36, pois o que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Querido, este homem aborreceu a vida dele, a existência dele. Ele viveu literalmente para Deus. E portanto que ele tinha apenas um pequeno desejo, e isso foi negado a ele. Mas não quer dizer que Deus não era na vida deste homem. Tem muitas das vezes que nós entramos em contradição, achando que Deus não é na nossa vida porque a gente não tem tal algo que a gente anseia, sonha, deseja, almeja chegar naquele objetivo, naquele propósito. Não quer dizer, irmão, pelo contrário, Ele estará se nós crer nele. Você crê em Jesus Cristo, e acontecerá que todo aquele que crê no Senhor será salvo, a Bíblia diz. Então é necessário você crer. Se você crê, querido, você está crendo que Ele é vivo. Você está crendo que Ele faz parte do seu dia a dia. E ontem não foi diferente. E eu irei testemunhar agora. Querido, eu saí de casa pela manhã,
Acordei 4h45 da manhã para trabalhar. Cheguei no meu trabalho, fiz às 12 horas. Estava de plantão. Nisso eu regressei para casa, após o dia de trabalho. Ali li a Bíblia no meu trabalho. Orei a Deus em pensamento. E eu estava, bastante vibrado ali, bastante alegre com o Senhor. Por mais que nós passamos por problemas, dificuldades, ou rumores que muitas das vezes chegam aos nossos ouvidos, né? É paralisação, é greve e outras coisas a mais, que acaba nos alarmando e deixando a gente com senso de preocupação. Mas eu aprendi a lançar toda a minha ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. É ou não é verdade? E ontem foi da mesma maneira. Eu falei, Senhor, eu quero lançar sobre Ti as minhas dificuldades, a minha ansiosidade, porque sou muito ansioso, e eu vou depositar diante de Ti. Nisso eu catei minha moto e estava indo embora, doido para chegar em casa, ver minha família, enfim, como se fosse um dia normal de trabalho. De repente, peguei a BR-445, atravessei o pontilhão e comecei a pegar ela destino ali na saída indo para Curitiba, lá para a zona sul de Londrina. Ali, na hora que eu peguei e fiz o contorno no pontilhão, eu escutei um zunido, fez assim, e se arrebentou. Pá! E eu peguei e aquilo, o meu pescoço ardeu. Daí eu coloquei a mão no meu pescoço. Nisso eu encostei a moto. Estava transitando, era hora de pico. As pessoas estavam indo embora. E aquilo eu encostei a moto com dificuldade. Coloquei a mão no meu pescoço, olhei para o meu uniforme de trabalho e estava todo rasgado. O colarinho saiu praticamente. Aqui eu tinha um detalhe no ombro, saiu, foi cortado. Aqui do outro lado do ombro meu também foi cortado. Até minha pele pegou e foi cortada. E por incrível que pareça, querido, eu enfiei a mão no pescoço. E aquilo eu senti uma ardência muito grande. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E fiquei muito assustado. Daí nisso eu peguei e fui tirando a minha mão devagar do pescoço. Daí aquilo não tinha sangue, não tinha nada, mas estava ardendo. Querido, eu fui perceber o que havia passado no meu pescoço, uma linha de cerol, uma linha chilena, uma linha cortante que as molecadas, né, utilizam agora nesse tempo de pipa. E foi isso que passou. O meu uniforme foi decepado, rasgou todo o meu uniforme da empresa, querido. E aquilo ali eu pude ver um livramento de Deus sobre a minha vida. Eu fui embora chorando. Naquele momento, eu catei a minha moto chorando, agradecendo a Deus por tal livramento que o Senhor nos concedera. Por que Deus concede livramento? Porque existe propósito para com a minha vida, como existe propósito para você. Nada acontece por acaso. Você está aqui não é por acaso. Deus preparou esse momento para você, porque Ele quer mudar a sua vida através de Cristo Jesus. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa, cearei contigo e tu comigo. E está até a marca no meu pescoço aqui, ó, do cortante. E eu parei ali no serviço da minha esposa, desci da moto chorando, estava bastante melancólico, né, pelo acontecimento, sentindo muito a presença de Deus, sabe? Eu falei assim, daí os meninos, tem uma barbearia do lado, os meninos, na hora que viram o meu uniforme rasgado, as pessoas não acreditavam que eu saí ileso disso. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, foram lançados na fornalha de fogo, a mando de Nabucodonosor, rei dos caldeus, dos babilônicos. Assim Deus concedeu livramento a eles, a ponto de nenhuma chama tocar na pele dele, ele não saiu nem com cheiro de queimado, querido. Assim, da mesma maneira, Deus me concedeu o livramento ontem. Para você ver, quando você está na vontade de Deus, o que Deus faz por você. E o nome do Senhor Jesus é glorificado. E portanto, por isso que eu comecei com esse versículo, porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar.
Eu não tenho do que me gloriar, porque é me imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Tem pessoas que se enchem, né, o seu ego, o seu orgulho, a sua arrogância, a sua prepotência, a sua soberba, o seu espírito de altivez, achando que é alguma coisa. Mas não somos nada, querido. Onde eu pude perceber que nós somos frágeis. Uma simples linha, poderia ter... Eu estou agora num caixão, minha família chorando por mim, meus amigos chorando pela minha pessoa. Olha para você ver. E Deus concedeu o livramento. Mas, pois bem, isso só foi um detalhe, graças a Deus. Estamos aqui para a honra e a glória de Deus. E nós vamos falar a respeito do profeta Elias, o homem de Deus. Vamos compartilhar aqui com os amados. Queridos, livro de 1 Reis, capítulo de número 17, começa a história de Elias. Elias, o tisbita, homem de Deus, profeta de Deus. Deus levanta esse homem. Vamos lá. Versículo de número 1. Então Elias, o tibista. A palavra tibista é a pessoa que nasceu em Gisbã, região da antiga Judéia, parte montanhosa no sul da Palestina. Por isso que ele era considerado tibista, porque ele nasceu nessa região. Agora o seu nome originalizou do hebraico. O Senhor é meu Deus significa o nome de Elias. Ou o Senhor é Deus. Você vê, tudo traz um significado, né, querido? Porque no tempo que o profeta Elias foi levantado, Israel estava em desolação. O povo estava pervertendo os estatutos, os preceitos, os mandamentos, os decretos, os juízos que Deus estabelecera ao seu povo. Primeira coisa, o povo faz uma aliança com Deus, dizendo eles que não iria adorar outros deuses. E no tempo de Elias, Deus levanta este homem para confrontar o povo, para que voltasse o coração dos pais aos filhos, para que eles voltassem o seu coração a Deus, porque o povo se perdeu na idolatria. Naquele tempo se predominava muito a idolatria, cultos pagões. Eles estavam servindo a entidades pagãs, entidades essas que era produzida pela mão de um artesão, pela imaginação da mente do homem, aonde eles faziam esculturas, e ali eles conseguiam modelar aquelas esculturas e colocar nome nesses deuses, deuses que poderia o povo se direcionar a eles para receber a sua tal bênção. E dos altos céus, isto é repúdio aos olhos de Deus. Dos altos céus, Deus reprova esse tipo de conduta, querido. Portanto, que ele vê a necessidade, ele vê a perdição patente aos olhos do homem, e levanta este homem chamado Elias, o profeta de Deus, o homem considerado o profeta do fogo, aquele mesmo homem que orou a Deus, pedindo que descesse fogo do céu e consumisse ali a sua oferta. E Deus, de uma forma rápida, surpreendente, atende o pedido do homem de Deus. Elias era o homem considerado, o único profeta que volta ao monte de Deus, o único homem que volta aonde Deus falara com o seu povo. Então tem tudo um sentido na vida do homem de Deus Elias, querido. E aqui começa a sua história. A Bíblia diz: então Elias, o tipista dos moradores de Gileade,
disse Acabe. Naquele instante, Israel estava na mão de Acabe. Agora, quem foi Acabe? Acabe foi o 7º rei. Acabe é filho de Omri. Iniciou seu reinado no ano 38º ano de Asa, rei de Judá. Casou-se com uma mulher pervertida chamada Jezabel. Detalhe: foi uma princesa fenícia e esposa de Acabe, rei de Israel. Era filha de Etibal, rei dos Sidônios. Ergueu um altar para prestar culto ao ídolo Baal. Baal significa Senhor dos idiomas. Ele era considerado como Deus da tempestade e da fertilidade. Olha para você ver, o rei Acabe, da dinastia de Israel, do povo de Israel, busca uma mulher de outra dinastia, uma mulher que tinha um pai chamado Etibal, e ela era sacerdote. Agora você vê uma mulher dessa constrói um templo num lugar onde Deus havia consagrado, isso causando repúdio aos olhos de Deus. Isso é uma blasfêmia aos olhos de Deus. Ela estava provocando e despertando a ira de Deus, o Todo-Poderoso. Ela estava levando os filhos de Israel à perdição. Aleluias. E Acabe foi este rei, um rei frouxo, um rei que infelizmente deixou muito a desejar. Mas olha para você ver, mas Deus sempre levanta homens, principalmente para confrontar uma nação. E não é diferente nesta Londrina. Deus está levantando homens para ir pregar o Evangelho a todas as pessoas. Vamos lá, vamos para a história. Agora Elias se direciona a Acabe e diz: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha para você ver, o homem de Deus, o profeta de Deus chamado Elias, vai em direção ao rei Acabe, o rei ímpio, que tem sua esposa uma idólatra, que serve a entidades malignas. Essas coisas são entidades malignas, que desagradam os olhos de Deus. Olha para você ver, a Bíblia diz que ele vai em direção a Acabe e diz ao rei que não vai descer o orvalho do céu e nem chuva. Ele falou: segundo a minha palavra, nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Se não chover, não tem plantio, não tem novidade no campo, vai ter escassez, vai ter miséria, vamos dizer assim, vai ter fome, vai ser abalado o sistema financeiro, tudo emana da terra. Ali é a renda do homem. Naquela época estava muito em alta a agricultura, a pecuária, o cultivo. Então, mediante aquela palavra, querido, tudo ia ser cessado. Por causa do quê? Da desobediência de Acabe. Porque ele estava levando uma nação para o inferno, querido. Uma nação para a perdição. Olha para você ver. E ele disse: segundo a minha palavra. Que autoridade é essa? Que autoridade é essa? Realmente era Deus puro na vida do profeta Elias. Que autoconfiança é essa?
de chegar perante uma autoridade do povo e pegar e lançar essa palavra na face de um rei. Para o rei isso seria uma afronta. Ele poderia pedir a cabeça naquele instante do profeta Elias. Mas Deus era na vida de Elias. Assim como Deus pode ser em sua vida. Assim como Deus é na minha vida. Ontem, a gente testifica que Deus é na nossa vida quando acontece acontecimentos. Quando surgem acontecimentos. Nós não esperávamos. Não foi nada planejado. Aconteceu ali naquele instante, naquele momento. Assim como foi na vida de Elias, homem de Deus. Um homem que não tinha trava em sua língua. Um homem que declarava literalmente a palavra de Deus. Hoje tem muitos homens que se intitulam homem de Deus. Em nenhum momento eu me intitulei homem de Deus. Nenhum momento. Agora tem pessoas que se intitulam homem de Deus. E o homem de Deus não está ligado nas coisas pertencentes a esta vida. O foco de Elias era o céu. O foco de Elias era Deus. Ele queria estar na presença de Deus. Ele queria estar no centro da vontade de Deus. Será que nós ansiamos por isso? Será que tem esse desejo em nosso coração? Ah, eu até tenho, mas não tenho força. Mas a Bíblia não diz que até mesmo na fraqueza, os homens pela fé acabou atribuindo força? Vens apagar fogo pela fé? Ah, eu perdi a minha fé. Quando você usa esse termo que você perdeu a sua fé, você deixou de crer no Filho de Deus. Você deixou de acreditar em Jesus Cristo. Você simplesmente não crê mais no Senhor Jesus. Ah, mas me aconteceu coisas essas que acontecem não é para sua ruína, mas sim para o seu crescimento. Isso que me aconteceu ontem só me deu mais desejo, mais vontade de pregar o Evangelho. Só aumentou, deixou mais aguçado essa vontade. E portanto que nós estamos aqui, falando da palavra de Deus, contando uma história verídica, verdadeira. Não é algo científico, ou de fictício, que não é verdadeiro. É algo realmente que aconteceu, está registrado. Com Deus não existe limite, querido. Não tem como dizer, não tem como classificar o poder de Deus. É um poder sempiterno, é infinito. Nós nunca vamos conseguir entender, porque Ele é grande demais, querido. Mas vamos lá, vamos para a palavra. Então o profeta profetizou que não haveria chuva, e Deus vai honrar a palavra que saiu da boca do profeta, homem de Deus. Mas para você ser homem de Deus, você precisa primeiramente estar na presença de Deus. Para você ser homem de Deus, você precisa obedecer aquilo que Ele pede para você fazer. Tem muitas pessoas que não obedecem ao Senhor, mas quer pagar para ver, e vai ver. Se Deus te mandou você pregar numa esquina, eu não vou pregar nessa esquina, sabe por quê? Porque a maioria dos crimes acontece aqui. Eu não vou pregar nessa esquina porque é ponto de prostíbulo. Eu não vou pregar nesta esquina porque é ponto de tráfico de drogas. Eu não vou pregar nessa esquina aqui porque acontece roubos aqui. Eu não vou pregar nessa esquina aqui porque aqui os feiticeiros, bruxos, faz os seus trabalhos aqui. Eu não vou pregar nessa esquina aqui porque tal coisa acontece aqui de mal. Mas é naquela esquina que Jesus quer que você pregue, e você vai pregar, meu amado. E o nome dele vai ser glorificado. Essas pessoas
que tem por costume frequentar este lugar, vai ter a oportunidade de ouvir o Evangelho através da sua vida. Paulo, ele diz que nós somos astro para este mundo. Jesus, ele diz que você é a luz deste mundo. Se Jesus usa esse termo, essa palavra, que transmite brilho, que traz ali luz, o que acontece? Porque o mundo está na treva. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Você sendo o ponto de referência, você sendo a luz, a candeia de Deus que ilumina, traz entendimento ao coração do homem, querido. É você mesmo que Jesus quer usar, para que eles possam enxergar a luz de Cristo que há na sua vida. Mas vamos lá. Versículo de número 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui. Após Elias chegar perante o rei Acabe e disser, após ele chegar perante o rei Acabe e disser essas palavras, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra, agora vem outra palavra para o profeta Elias da parte de Deus também. Agora Deus vai falar para ele, ó: vai-te daqui, ó, vai embora daqui, Elias, e vira-te para o Oriente, ó, vai para a banda do Oriente, Elias, e te esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Quer dizer, Deus falou: se manda daqui e vai para a beira do ribeiro e se esconde ali, porque você despertou a ira do homem. Vamos lá. Ao ribeiro Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olha para você ver, ia iniciar o período da seca, da escassez. Deus agora manda Elias sair daquela região onde ele iria ferir. Leva este homem perto de um ribeiro e manda ele se esconder e ficar ali por algum tempo. Olha os cuidados de Deus na vida de Elias. Primeira coisa: e há de ser que beberás do ribeiro. Enquanto toda a região está sendo atingida, Deus leva Elias num lugar onde tem águas potável. Leva ele neste lugar onde está essa mina, esse ribeiro, para que ali ele possa saciar sua sede, para que ele possa enfrentar esse período de escassez que veio da parte de Deus. Olha para você ver, quando você está na obediência de Deus, Deus prepara situações para você, situações de escape. Deus providencia aquilo que muitos têm falta. Iria faltar água potável, os ribeiros, os rios iriam secar com a seca, mas no lugar está manando água, porque é permissão de Deus. E na sua vida tem secado, você está igual esse ribeiro seco, igual essas fontes das águas secas, igual esses riachos secos. Será que você se encontra dessa maneira? Mas Deus tem reservado algo para você. O que Deus tem reservado para você é o manancial de água que é Jesus Cristo para saciar sua sede. Aleluias, glórias a Deus. Quer dizer, ele poderia ter um senso de preocupação na presença de Deus? Não, porque Deus estava com ele. Você tem preocupação na sua vida? Você está aflito? Está atormentado? Você se encontra apreensivo? Você se encontra triste, cabisbaixo, desanimado, frustrado, decepcionado, traído? De que forma você se anda? Desgostoso?
sem esperança, sem contentamento, buscando uma razão para viver, sem ter oportunidades. De jeito que você se encontra nesta tarde, fraco, desapontado. Ah, mas eu tenho um trauma. Esse trauma pode ser curado hoje aqui agora, porque Jesus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu faço presença, ali eu estou presente. Porque Deus é Espírito, nós não podemos enxergá-lo. Podemos enxergar o que Ele faz através da nossa volta. E Deus, Ele vai estar dentro de cada um de nós. Quando nós dá legalidade, Ele vai nos usar. Ele vai usar a matéria do seu corpo, Ele vai usar a sua vida. Desde que você concede a Ele a oportunidade. Porque não é nem por força nem por violência. Ele quer convencer a cada um de nós aqui com o seu amor. E só existe uma forma de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, através do Consolador, o Espírito Santo de Deus, que o mundo não conhece. Parece loucura. Aleluias. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Eu pesquisando na internet, eu fui ver o que o corvo se alimenta. Agora você vê, Deus usa uma ave, um pássaro, e esse pássaro está encarregado de trazer sustento para o profeta Elias. Tudo vinha na sua mão. Quando você está na vontade de Deus, as coisas surgem na sua vista. Deus manda até você. Agora, se eu ando na desobediência com Deus, acontecem essas coisas. Aconteceria essas coisas. Sabe o que aconteceria com Elias? Ele seria morto pelo rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Aleluias. Os corvos se alimentam de cadáveres de outros animais, de pequenos mamíferos, insectos, caracóis, largatos, rãs, vermes e outros invertebrados. Fazem ainda parte da sua alimentação frutas, cereais, bagas e resto de comida humana em zonas urbanas. Queridos, sabe aonde que talvez essa ave ia buscar comida para o profeta Elias? Quem sabe até mesmo no palácio do rei Acabe. Você está achando que é qualquer coisa que Deus dá para o servo dele? Você acha que Deus ia dar cadáveres de outro animal para Elias comer? Deus não, Ele dá aquilo que é bom para o profeta, para o homem de Deus. Aleluia. E você vê, o animal foi ordenado para sustentar o profeta. Deus usa quem Ele quer, até mesmo um animal. Se lembra a jumenta de Balaão? Ele meteu um cacete na jumenta porque ela empacou. Porque a jumenta estava vendo o anjo com a espada desembainhada, flamejante. E se ela ousasse passar, ele feria ela parou. E o Balaão não entendeu nada disso, desceu e meteu-lhe o cacete na jumenta. A jumenta falou com voz humana para ele. Vou falar, mais ou menos dizendo: meu filho, você quer que eu seja morto? Olha ali o anjo na frente. E você está me batendo? Eu fazendo um favor para você, você me batendo, me agredindo? E geralmente é assim que acontece. Você usa de bondade, benevolência, de misericórdia, e a pessoa te agride. Mas vamos lá, versículo de número 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Tudo que Deus falou para Elias, ele obedeceu. Ele obedeceu. Aqui, ó. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor.
porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Obediente, submisso a Deus, segue o mandato de Deus, se conforta com a palavra de Deus, é o suficiente, não precisa de mais coisa. Ah, mas e se você tem que fazer isso, isso, aquilo? Não, querido. O que nós temos que fazer é se confortar com a palavra de Deus. É o suficiente para a nossa vida. Ah, mas para mim ser salvo, o que eu preciso fazer? Aceitar Jesus como único suficiente Salvador. Você crer nele. Você entregar sua vida a Ele. Você ter o Evangelho, que é Cristo, dentro das tábuas do seu coração. Davi disse: escondi a tua palavra dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. Porque se você conhece o Evangelho, a biografia, o testemunho de Cristo, a história dele, isso vai te proporcionar o reino de Deus. Agora não adianta nada você se direcionar a um lugar onde tem por costume fazer ali cultos religiosos, onde tem por costume fazer celebrações religiosas, e muitas vezes você está num lugar desse, mas a palavra não entra no teu coração. Apenas você é movimentado pelas pessoas. Mas a Bíblia precisa estar dentro do seu coração. Para você herdar a salvação, você precisa conhecer Jesus. E só existe uma maneira de conhecer Jesus: examinar as Escrituras, porque cuidar de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E quem é o Verbo? O Verbo é a palavra, é Cristo. Então nós só vamos conhecer Jesus através da palavra. E por incrível que pareça, interessante que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela narra Jesus. Ela fala acontecimentos. Os profetas profetizaram a respeito do Filho de Deus, que viria a este mundo, que seria revelado a nós. E ele veio justamente para nos absorver da condenação, porque nós estávamos condenados. Só que hoje nós somos justificados através dele. Quer dizer, ele entrou na audiência, e ali ele foi o nosso advogado, porque a Bíblia diz que ele é nosso advogado. Ele apagou os nossos pecados, nos justificando através do seu sangue, que foi escorrido naquele madeiro, o cálice do sofrimento que ele bebeu, e portanto que ele roga ao Pai: Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas seja a sua que venha predominar. E realmente Jesus sofreu muito por nós. E através do seu sangue nós somos purificados. Somos justificados na pessoa de Cristo, porque Ele é justo, Ele é santo, Ele não pecou. Pelo fato de você ter Ele, receber Ele, você é justificado. Não é por você, porque nós não somos merecedores da salvação. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluias. Vamos lá, versículo de número 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Ele habitou ali junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. Ali foi a moradia do profeta Elias por algum tempo, para enfrentar esse período de escassez. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Faltava alguma coisa para o profeta Elias? Faltava alguma coisa para o homem de Deus Elias? De manhã cedo o corvo trazia pão e carne, fazia um lanchão ali gostoso. Quando era noite, quando era mais tarde, pão e carne. E ainda ele bebia da água do ribeiro, querido. A Bíblia diz: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
O Senhor sustenta todos que caem e levanta todos os oprimidos. Davi disse: já fui moço e hoje estou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Deus não deixou faltar nada o profeta, o homem de Deus. Mas você pode ver que ele estava a serviço de Deus. Ele estava comprometido com Deus. Ele tinha uma aliança com Deus. Agora não tem como Deus abençoar se nós temos uma aliança com o diabo. Se nós fazemos aquilo que ele faz. Se nós somos desobedientes à palavra de Deus. E nós não temos o hábito de ouvir a palavra de Deus. Nós não a recebemos. Nós achamos que é afronta, porque todos nós somos pecadores. A pessoa não gosta de ser afrontada. Mas o Evangelho é assim. Jesus disse que ele não veio para agradar ninguém. Ele veio para